Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula dos estudos nos livros de Samuel, mais uma vez aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Tietê. Eu espero que você tenha gostado da primeira aula. Hoje a gente vai dar início ao livro mesmo, aos capítulos, às histórias do livro. A primeira aula foi uma aula de introdução, então hoje realmente nós começamos essa jornada. Vamos orar para começar? Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, por essa aula. Peço que o Senhor coloque a sua bênção sobre essa aula, sobre cada pessoa que estiver assistindo essa aula. Que o Senhor fale o nosso coração, não seja só conhecimento repassado, mas seja realmente a sua palavra que é viva, que é no seu tom de voz, falando com os nossos corações, falando com quem nós somos, falando e transformando a nossa vida de forma prática, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai começar pelo nascimento de Samuel, que é o começo dessa grande história. Na verdade, antes mesmo de Samuel existir, a gente vai ver como que ele nasceu, como que ele veio a ser concebido, né? A história que está por trás do nascimento de Samuel é a história de Ana, dessa mulher que era estéril, que não podia ter filhos, mas que foi agraciada por Deus, como o próprio nome dela indica. Ana significa favorecida ou agraciada. E Ana foi favorecida por Deus de uma forma milagrosa, sobrenatural, e a gente aprende muito com essa curta história de Ana. Se você tem uma Bíblia aí, abre em 1 Samuel, capítulo 1. Alguns versículos vão estar aqui na tela. O que eu recomendo para você é que você esteja lendo o livro de Samuel em casa, porque aqui a gente não vai ter tempo para ver versículo por versículo, capítulo por capítulo. A gente vai mergulhar e andar por entre essas histórias, contando elas, lendo alguns versículos-chave, mas é muito importante que você esteja lendo esse livro em casa para que você tenha uma experiência completa com a Palavra de Deus e que essas aulas sejam um apoio e um ensino a partir do que você tem lido. Eucana e sua família. No versículo 1 de 1 Samuel, a gente lê assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Então Eucana é o primeiro personagem apresentado, e logo em seguida suas duas esposas, Ana, provavelmente sua primeira esposa, e Penina, sua segunda esposa. Eucana, então, ele é o primeiro personagem apresentado. A gente vai ver que o livro de Samuel, os livros de Samuel, eles giram em torno de personagens-chave. Alguns outros livros da Bíblia giram em torno de outras situações. Mas aqui, os livros de Samuel, eles lembra que a gente viu na primeira aula, eles andam num fio condutor que é de Samuel, Saul e Davi, personagens principais. Então, a gente vai começar essa história já com um personagem sendo apresentado. Não com um personagem que tenha tanta importância como Samuel. Ele não é um dos personagens principais, mas ele é o pai de Samuel, Eucana. Provavelmente era um homem rico, porque ele tinha duas esposas. E todos os anos, no versículo 3, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Aqui é a primeira vez que Eli vai ser também apresentado como um personagem. Ele é um dos personagens-chave desse começo do livro. E a gente vai perceber que Eucana, todos os anos, subia da sua cidade até Siló, que era onde ficava o tabernáculo de Deus, onde ficava a Arca da Aliança, onde eles tinham a adoração a Deus ali nesse lugar. Não era o templo ainda, não existia o templo vai ser construído só depois, no livro de Reis, mas essa viagem acontecia todos os anos. A gente não sabe, os estudiosos não sabem dizer se Eucana fazia essa viagem por causa de uma tradição religiosa, né, como a gente vê tantas festas acontecendo, né, no povo de Israel, ou se era simplesmente uma tradição familiar. É muito possível que essa viagem seja uma tradição familiar de Eucana. Todos os anos ele separava um tempo para ir adorar o Senhor dos Exércitos. E uma curiosidade é que aqui é a primeira vez que a palavra Senhor, o termo Senhor dos Exércitos, é usado aqui para falar do nosso Deus. Senhor dos Exércitos não está falando de exércitos terrenos, muito provavelmente, linguisticamente falando, é claro que o Senhor dos Exércitos está falando de exércitos de anjo. A palavra Sebaot, que é a palavra em hebraico para esse termo, fala justamente de exércitos angelicais. Versículo 4 e 5, quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Bom, é muito importante a gente entender que nessa cultura do Oriente, de tantos milênios atrás, mas até hoje no Oriente, é muito importante a questão da linhagem, da descendência.
principalmente nessa época. Nessa época existia um pavor de que a mulher não pudesse ter filhos, porque o homem não poderia dar continuidade à sua linhagem. E a linhagem era um bem mais precioso que um homem poderia ter, que uma família poderia ter. Assim que os homens conseguiriam saber que o seu legado estaria ainda na terra, suas conquistas aconteceriam mesmo depois de ele ter morrido, através do seu nome, através de seus filhos. E Ana não podia ter filhos. E por que os estudiosos acreditam que Ana foi a primeira esposa? Alguns estudiosos vão dizer que provavelmente foi porque ela não podia ter filhos que ele casou com Penina, uma mulher que poderia ter filhos. Né? A gente lembra disso lá em Abraão, quando Abraão não pode ter o filho da promessa com Sara, então ele vai lá e tem relações com Agar, a serva de Sara. Então isso era comum naquela cultura, naquela época, naquela cultura, naquele contexto. Então a gente percebe aqui que existe um relacionamento diferente entre Eucana e Ana. Apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos, ele amava Ana. E era muito importante esse ter filhos naquela época, e a mulher sentia muito, muito, muito mais quando ela não poderia ter filhos. Porque culturalmente isso era quase que obrigação, era um peso muito grande, a mulher precisava ter filhos. Eles acreditavam que toda mulher que não tivesse filhos era amaldiçoada pelo Senhor. Então existia um paradoxo na vida de Ana. Ana era chamada de favorecida, que é o nome dela. Ana significa favorecida. E ao mesmo tempo, de acordo com as crenças daqueles povos, se uma mulher não poderia ter filho, ela era tudo menos favorecida por Deus. Então existia essa dor dentro de Ana, a gente já percebe isso agora. No versículo 7, todos os anos era a mesma coisa. Penina, a segunda esposa, provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Nesse sacrifício, nessa oferta, nesse tempo de sacrifícios, principalmente nesse tipo de sacrifício que Eucana estava oferecendo a Deus, parte da carne dos novilhos, né, eram dadas aos sacerdotes e parte era dada de comer para a própria família, para o próprio ofertante, né, aquele que estava sacrificando, que estava dando ao sacrifício. E a mulher, a Ana, era provocada por Penina, ela era zombada por Penina e aquilo machucava ela demais e ela ficava até sem comer, de tão triste que ela ficava. Ela chorava muito e ficava sem comer. E a gente vai ver no versículo 10 e 11 agora a oração de lamento de Ana. Muito importante essa parte, é uma parte chave desse texto todo, dessa história de Ana. Diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Então Ana sai dali, né, do momento do banquete, ela vai, o versículo anterior vai dizer que Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira ao lado, e ela se prostra ali perto de Eli, e ora ao Senhor dos exércitos. E ela não ora com palavras audíveis. Então Eli olha para ela e acredita que ela está até bêbada, né? E ele repreende ela, porque ela não poderia estar bêbada, principalmente ali na casa do Senhor, na tenda do encontro, ali onde as pessoas ofereciam sacrifícios. Ela estava tão triste, que ela demonstrava estar embriagada. E ela nem falava, ela só mexia os lábios. Mas ela chorava muito e ali Eli repreende ela e diz para que ela largue o vinho, né? Logo cedo ela está bêbada e ela diz que não, ela não está bêbada, ela está lamentando, ela está derramando a alma dela diante do Senhor, porque ela é uma mulher muito amargurada nesse sentido. Nesse sentido ela me lembra muito a história anterior, né, de Ruth, quando a gente olha para a vida de Noemi. Noemi passa até a querer ser chamada de Mara, que significa amarga. Da mesma forma, ela perdeu toda a sua família. Ana também era amargurada porque ela não podia ter filhos. E ela vai e ela lamenta diante do Senhor. Quando ela explica para o sacerdote ali que o que ela queria, na verdade, era derramar sua alma diante do Senhor e que ela não estava bêbada, o sacerdote diz no versículo 17: nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Lembrando, gente, que nesse tempo uma bênção de um sacerdote, por mais que o caráter de Eli seja reprovável em alguns sentidos, a gente vai ver ao longo da história, principalmente em relação à criação dele com os filhos e como ele obedece ou não o Senhor depois, a bênção de uma autoridade nesse contexto, nessa época, era muito, muito, muito importante.
quando ele diz que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, isso é de um peso muito grande, porque ele era o sacerdote, ele era o homem escolhido por Deus, da linhagem escolhida por Deus, para conectar, de certa forma, nessa época, o povo a essa religião de Israel, essa religião que através da qual o povo conseguia um relacionamento com Deus, ainda que não como nós podemos ter hoje através de Jesus, né? Mas então Ana, ela diz, muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Perceba que ela ainda não tinha a resposta de Deus. Perceba que ela ainda não sabia se Deus ia ou não atender o pedido dela, né, de dar um filho a ela. Ela ainda não sabe se isso vai acontecer. Mas ela já está feliz o suficiente para voltar a comer e o seu rosto já não estava triste. Tal foi a experiência que Ana teve ali naquele momento, de entrega ao Senhor dos seus lamentos, né, da sua dor. E aqui fica uma lição muito importante para a gente. Muitas vezes nós vivemos uma vida cristã pela metade. A gente acredita que a gente só pode chegar a Deus com a nossa gratidão, o nosso louvor, e quando nós estamos tristes ou amargurados por algum motivo, a gente acredita que todo tipo de amargura ou lamento é falta de gratidão, e a gente não pode expressar isso para Deus. Tenho que maquiar os meus sentimentos, maquiar as minhas emoções, muitas vezes maquiar o meu luto ou a minha sensação de perda e fingir diante de Deus que está tudo certo, né? Mas não é assim que se relaciona com Deus. Deus não quer isso. Deus quer sinceridade de coração. Na Bíblia a gente percebe, a gente tem um livro inclusive na Bíblia que chama Lamentações. Um livro que é dedicado só a demonstrar o lamento de um grande profeta de Deus diante dele. Nosso relacionamento com Deus não é feito só de gratidão. Existe algo no nosso relacionamento com Deus que é um desejo do coração do nosso Pai de receber um pedido nosso, de escutar da nossa boca o quanto nós sabemos que somos dependentes dele. E Ana sabia disso, ela lamentou, ela não maquiou o sentimento dela, ela se derramou na presença de Deus, pedindo por um filho, inclusive dedicando ele. Ela diz que se esse filho viesse, ela dedicaria a Deus, ele não passaria navalha pela cabeça dele, ele nunca cortaria o cabelo. É aquele voto do Nazireu, lembra? Quando a gente estudou isso há um tempo atrás, é uma maneira de consagração a Deus, uma maneira de dedicação a Deus. Mesma dedicação que Sansão teve, né, de não cortar os cabelos, de ser um nazireu. Nascimento e dedicação. Agora no versículo 28. Agora eu o dedico ao Senhor. O que aconteceu aqui? Samuel finalmente nasceu. Quando eles chegam em casa, né, depois dessa viagem, a Bíblia diz que Eucana e Ana têm relações e ela consegue engravidar. E Samuel, então, está para vir ao mundo, e ele vem ao mundo. E ela diz a Eucana que ela dedicou Samuel a Deus. E Eucana apoia essa decisão, né? A gente não sabe como que se deu essa conversa entre eles exatamente, né? O quanto conversaram sobre isso, porque é uma grande decisão, né? Mas ele diz que aquilo que você combinou com Deus, o seu compromisso com Deus, a gente vai cumprir. Então, quando ela concebe, quando ela dá à luz a Samuel, então eles combinam de ela amamentar Samuel, e quando ele fosse desmamado, ela entregaria Samuel ao serviço de Deus. Ela vai até lá e ela entrega o filho dela, ela entrega Samuel para o serviço de Deus depois que ele foi desmamado. E no versículo 28 ela diz, então, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. É muito bonito ver como Ana cumpriu a sua promessa, porque ela queria muito ter um filho. Ela queria muito ter um filho. E a fé e a fidelidade de Ana são gigantescas quando a gente percebe que uma mãe deseja tanto ter um filho, e quando esse filho vem, ela entrega ao Senhor, porque foi o que ela tinha prometido. E ela entrega com alegria no coração, porque o versículo 28 diz que ali eles adoraram o Senhor. Eu enxergo um sorriso no coração de Ana, eu enxergo um sorriso, alegria no rosto de Ana, porque Deus tinha sido fiel a ela, de forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. Ela foi favorecida, ela foi agraciada por Deus de uma forma espetacular. E aí a gente chega nesse momento que é a canção de Ana, a oração de louvor de Ana. Uma canção de júbilo que pouco fala sobre o nascimento de um filho e mais sobre a soberania do Senhor e sua graça ao lembrar-se de seu povo. Aqui é muito interessante a gente perceber que Ana, ela poderia simplesmente escrever uma canção, né? Que é essa canção de Ana, uma oração de muita alegria de Ana,
falando sobre o filho que ela recebeu, mas ao invés de focar a adoração dela naquilo que ela recebeu, ela foca em quem Deus é. E ela exalta os atributos de Deus. Isso é muito interessante, porque ensina a gente sobre a adoração, sobre o que é o louvor. Nós não louvamos a Deus por causa daquilo que Ele nos deu, simplesmente. Nós louvamos a Deus, sim, a partir daquilo que Ele nos deu, não tem problema nenhum nisso. Mas especialmente em resposta, principalmente em resposta a quem Deus é e não ao que Ele nos dá. E nós não chegamos a Deus em gratidão só por causa das coisas que Ele nos deu, senão isso seria uma relação quase que de idolatria. Ele me dá e eu louvo Ele, daí Ele me dá de novo e eu louvo Ele. Não. Nós adoramos o Senhor tendo ou não tendo. Nós adoramos o Senhor exaltando os atributos de quem Ele é, exaltando o caráter de Deus e não somente aquilo que Ele nos deu. Nosso relacionamento com Deus e nossa adoração não são utilitárias, não são a partir daquilo que nós recebemos simplesmente, mas sim a partir de quem Deus é. E Ana faz isso, ela fala muito sobre a soberania do Senhor. A gente não vai conseguir ler versículo por versículo dessa canção, porque não temos tempo para isso, mas eu recomendo você a ler em seguida, ou agora mesmo pausar o vídeo e ler. Mas é muito interessante como Ana foi grata a Deus e reconheceu quem Ele era, acima do que Ele tinha dado a ela. É uma canção profética. Por que uma canção profética? Porque no versículo 10 a gente vê escrito assim: Ele dá poder ao seu rei. E o povo de Israel ainda não tinha um rei. Depois a gente vê no mesmo versículo: Ele concede força ao seu ungido. Ungido significa Messias. Ungido é a palavra em português para Messias no hebraico e Cristo no grego, Christos. E é muito interessante que Ana é usada de uma maneira profética ali. Enquanto ela exalta o seu Deus, a gente percebe algo muito parecido com o que acontecia com os profetas depois e com o salmista, o próprio Davi, né? Quando em poesias que diziam respeito à vida dele, ao que ele estava passando naquele momento, né? A coisas que aconteciam no contexto dele, ele era usado para fazer alusão a alguém que viria um dia, um ungido, verdadeiro rei escolhido por Deus. Assim, Ana também é usada aqui nessa canção, falando sobre esse ungido, o verdadeiro ungido de Deus. Ao mesmo tempo que ela faz uma alusão clara a Jesus, ela também faz uma alusão ao rei que viria, à monarquia que seria estabelecida em Israel. Ele dá poder ao seu rei. E, de certa forma, ainda reconhecendo, de uma forma profética, é claro, como Samuel, o próprio filho dela, seria usado nesse estabelecimento da monarquia, porque é através de Samuel que isso acontece, né? Então é muito interessante, uma canção que não é só uma canção, uma adoração a Deus que vai muito além de uma música, de uma oração, se transforma em algo muito maior. É muito importante, é muito interessante a gente entender isso. Os livros de Samuel são recheados de profecias e simbologias que nos remetem a Cristo e seu reinado. Aqui, Ana foi usada para fazer menção tanto do papel de Samuel no estabelecimento da monarquia de Israel, quanto do Messias, o verdadeiro ungido do Senhor. Isso é muito legal e essa canção é muito importante, muito bonita, é muito legal ler ali. E principalmente uma coisa muito importante, uma curiosidade, mas um fator muito, muito interessante desse texto. Quando a gente olha para Lucas, quando a gente percebe ali no começo de Lucas, no capítulo 1, 2, naquele momento em que Maria é avisada de que ela teria um filho, e quando ela engravida, a gente tem ali em Lucas um momento muito, muito importante, que é a canção de Maria, Magnificat. E naquela canção a gente percebe uma referência, ou uma inspiração, ou uma semelhança simplesmente muito clara com essa canção de Ana. A canção de Maria e a canção de Ana são muito parecidas. Ambas louvando a Deus, não só pelo filho que viria, mas por quem Deus era. Acima do presente, agradecer e louvar aquele a quem dá o presente. Assim também a nossa adoração deve ser. Agora, algumas lições que a gente consegue captar dessa história de Ana, né? Do nascimento de Samuel. Lembrando que todos os textos que a gente lê, todas as histórias pelas quais a gente passar, é importante a gente fazer uma pergunta ao fim de cada aula, ao fim de cada texto. Tá, e agora? Como então viveremos? A partir disso, a partir dessa história, como então viveremos? Porque se forem só histórias, vão ser só histórias. Dá para ler qualquer outro tipo de livro bonito aí, com histórias que vão entreter a gente. Mas a Bíblia não serve simplesmente para entreter a gente, mas para ensinar através dessas histórias. Então se pergunte, tá, e agora? Como então viveremos? Como então eu viverei? Então algumas lições para que você possa captar. Se você puder anotar essas lições em algum lugar, tirar print da tela de alguma forma e guardar e depois meditar nessas lições e pedir que o Senhor te encaminhe nelas, vai ser
muito melhor. A primeira delas é que a providência de Deus se manifesta em nosso cotidiano. É a mesma lição que a gente viu já na semana passada, que o livro de Samuel está recheado. O Senhor Deus se manifesta de forma extraordinária no ordinário das nossas vidas. Então perceba que ali a providência de Deus agiu, levando as situações a culminarem na grande história de salvação, que precisava que Samuel nascesse. Então a gente percebe ali primeiro que através de um momento cotidiano da vida de Ana, de uma viagem anual que ela e sua família faziam, numa zombaria que parece ser recorrente de uma mulher que provocava, que zombava, né? Ana, através de um choro que parecia também ser recorrente, a partir dessa zombaria, a partir dessa perseguição, dessa opressão que Ana sentia, ela vai até um lugar ali para orar, para se derramar diante de Deus. Naquele momento Deus escuta a oração dela, Samuel vem e de Samuel grandes coisas acontecem, grandes milagres do Senhor acontecem, a história de Israel é transformada a partir desse homem por causa de uma situação cotidiana. A direção providencial de Deus se manifesta no nosso cotidiano. Uma outra lição é o poder da oração é muito mais do que o sim ou o não de Deus. A gente vê isso ali na vida de Ana, quando no versículo 18 ela sai do lugar de oração ali com um sorriso diferente. Ela volta a comer e o rosto dela já não estava triste. A alegria dela já era visível aos olhos, mesmo sem ela ter uma resposta de Deus, mesmo sem ela saber se Deus ia dar o filho ou não. Porque a resposta de Deus não é o poder da oração. Nós oramos não para que sejamos respondidos simplesmente, não para que Deus faça o que a gente quer, mas para nos conectarmos com Deus. Isso é muito importante, gente. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, o poder disso tudo está na nossa conexão com Ele, não simplesmente no que Ele vai dar ou se Ele vai dar o que a gente está pedindo ou não. O poder da oração é muito mais do que o sim ou o não de Deus. Era muito mais do que Ana ter ou não um filho. O poder de Deus estava no simples fato de ela entregar as coisas para Ele e Ele tomar conta de tudo. Isso é muito importante, isso é muito prático para mim e para a sua vida, no nosso trato com Deus, no nosso relacionamento com Ele. Outra lição é que com a mesma intensidade com que lamentou, Ana exultou ao louvar a Deus. Muitas vezes eu e você maquiamos os nossos sentimentos quando vamos nos conectar com Deus, vamos orar, conversar com Ele. Muitas vezes a gente esconde o que nós estamos sentindo, as nossas emoções, para que sejam só palavras montadas que a gente vai colocar no altar. O que eu quero falar para Deus, o que eu quero pedir para Ele, o que eu quero agradecer, isso. Mas não, Ana derramou a alma dela diante de Deus. E isso a gente aprende muito com isso. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus é completamente frio, né? Tudo certinho, não é assim que eu vou orar, é isso que eu vou pedir, é isso que eu vou agradecer, mas o que Deus gostaria mesmo é que a gente parasse de formalizar tantas coisas e conversasse com Ele como um bom amigo, como um bom pai que Ele quer escutar quem nós somos, o que nós estamos sentindo, porque Ele já sabe muito antes da gente saber, muito antes da gente sentir. Não adianta de nada a gente mascarar as nossas emoções. Se eu estou triste, eu não preciso fingir que estou feliz para Deus. Se eu estou muito feliz, eu não preciso fingir que não estou tão empolgado assim para Deus. Eu devo, na verdade, demonstrar exatamente quem eu sou, o que eu estou sentindo para Ele, porque Ele já me conhece. E o que Ele quer realmente é um relacionamento sincero, que nós dizemos exatamente o que nós estamos sentindo, que nós expressamos exatamente o que nós estamos sentindo e passando para Ele. Ana fez isso e com a mesma intensidade que ela lamentou, ela também exultou a Deus. Ela não parou no lamento, porque ela sabia ali, Deus já tinha respondido, Deus já tinha dado a ela um filho, ela não precisava continuar lamentando, ela exultou, ela criou uma das canções mais belas que a gente tem acesso nas Escrituras. Então, através de Ana, eu e você, a gente consegue aprender muita coisa. Meu desejo é que você, através dessas histórias, possa ser edificado, transformado numa nova pessoa, numa pessoa muito mais parecida com Jesus. Não foque nesses personagens, mas foque em Jesus, porque nenhum desses personagens são perfeitos. Todos eles apontam para alguém que é muito mais perfeito, ou na verdade, alguém que é perfeito, que é Jesus. E a gente olha para Jesus em cada uma dessas histórias. Meu desejo é que você tenha aprendido hoje e que você possa realmente crescer no conhecimento e na prática do Evangelho, beleza? Antes da gente orar, quero te dizer, se inscreva aqui no canal da PIB, coloque seu gostei aqui embaixo e acompanhe nosso canal para que nas próximas semanas você também tenha acesso a essas aulas. Por algumas quartas-feiras aí a gente vai estar
juntos nessa jornada dos livros de Samuel. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor é conosco, tem nos ensinado muito, tem nos ensinado a praticar muitas coisas, tem nos dado lições preciosas a partir das suas escrituras. E o meu desejo, Senhor, a minha oração é para que todos os meus irmãos e irmãs que estão assistindo essa aula agora sejam edificados, transformados e que a prática da vida deles seja outra a partir dessas aulas, em nome de Jesus. Que o Senhor fale com a gente através dessas histórias, que todos nós sejamos mais parecidos com Jesus ao fim de cada uma dessas aulas, em nome de Jesus. Amém.